Olá, boa noite, boa tarde ou bom dia, dependente do horário que você estiver assistindo aqui esse vídeo. Vamos nessa noite aprender um pouco mais a palavra de Deus, vamos refletir um pouco em continuidade com aquilo que nós já estávamos vendo. Semana passada nós aprendemos um pouco, no vídeo anterior, aprendemos um pouco sobre Ruth, sobre as iniciativas que nós encontramos no livro de Ruth, tanto no capítulo 2, aos versos de 1 a 7, como também no capítulo 3, de 1 a 7, também no capítulo 4, também nesses versos iniciais aí. Hoje nós vamos olhar um pouco mais para um evento interessante que existe no capítulo 2. Então eu te convido a abrir sua Bíblia lá em Ruth, capítulo 2, os versos de 18 até o verso 20. Vamos abrir aí nossas Bíblias, em Ruth 2, 18 a 20. Eu vou estar lendo aqui na Nova Almeida Atualizada, você acompanha aí na sua casa, na versão que você tiver em mãos. Diz assim o texto. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado, depois que ela comeu até ficar satisfeita. Então Noemi perguntou, onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e acrescentou, o nome do homem com quem trabalhei hoje é Boaz. Então Noemi disse à sua nora, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. E Noemi acrescentou, esse homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Peguei um trecho um pouco menor para nós refletirmos hoje, mas se você tiver alguma dúvida com relação aos contextos, dê uma lida em todo o capítulo 2, em algum momento aí na sua semana. Vai ser muito importante para você entender um pouco mais da história, mas eu vou falar um pouco sobre o que estava acontecendo aqui nesse momento, né? Aqui no momento da história que nós lemos, Ruth, ela havia há pouco tempo expressado uma importante iniciativa de ir até os campos para buscar alimento. É isso que nós olhamos um pouco na semana passada, essa iniciativa interessante aí que Ruth teve, de diante da calamidade, diante da fome, da dificuldade que ela e Noemi estavam passando, ela decide então ir até os campos atrás de alimento, que seria algo próximo de mendigar o pão, né? E pedir e tentar colher algo que sobrava, alguns restos que sobravam ali nas colheitas, para poder ter algum alimento ali. E tinham outras pessoas que também faziam isso, né? Então já tinha também esse tipo de competição. Então a Ruth ela vai atrás disso. E ao que parece, nós vemos no decorrer do capítulo 2, ela vai para um campo, ela vai para uma região da colheita de cevada naquele tempo, né? E ela não sabe nos campos de quem que ela está adentrando. Ela entra lá e ela começa a colher. E por acaso ela está entrando nos campos de Boaz. E diz lá no capítulo 2, no primeiro verso, que Boaz era um homem que tinha muitas propriedades, muitas posses, né? Então ela entra numa parte do campo que pertencia a Boaz ali. E era a colheita de Boaz ali sendo feita, os servos, os ceifeiros de Boaz trabalhando ali naquele momento, né? E aí parece que tudo isso se passa no mesmo dia, que chega então Boaz e ele cumprimenta os seus servos, né? E depois ele pergunta sobre Ruth para esses servos dele, para os ceifeiros, né? E os demais servos que ele tinha ali no campo. E aí eles falam que Ruth era uma moça que tinha chegado ali, estava apanhando as espigas que caíam. As espigas, é importante entender que não é espiga de milho, tá? É espiga de cevada, né? Menorzinha, é uma coisa muito parecida com o trigo que nós conhecemos, mas são essas espigas que ela estava pegando no chão atrás dos ceifeiros, né? E aí eles contam para Boaz também sobre quem é aquela pessoa, né? E aí Boaz então ele se dirige a Ruth, sabendo já quem ela é, sabendo da bênção que ela tinha feito com Noemi, que ele sabia que era parente dele. Então ele vai lá, se dirige a Ruth e diz que ela não precisa mais colher em nenhum outro campo. Diz que Ruth não precisava mais ir para nenhum outro lugar atrás de alimento, porque ali ela seria bem tratada e ali ela seria protegida, não seria impedida de colher, de ser abençoada com um alimento ali. E ele continua no decorrer daquele mesmo dia abençoando Ruth de outras formas, né? No momento da refeição ele convida a Ruth para poder se alimentar ali junto com os seus servos, né? Para poder ter algum alimento diferente ali dos cereais que eram colhidos, né? Ele chama ela para comer um pão, ter uma refeição ali junto com eles e também dar um pouco de alimento para ela ali nesse momento. E aí também conta a história de que ele também pede aos ceifeiros,
aos seus servos para que eles não incomodassem Ruth, né? Naquele tempo isso seria comum. Uma mulher sozinha poderia ser incomodada, poderia ser perturbada pelos servos, pelos ceifeiros, por alguns trabalhadores, por alguns homens estranhos. Mesmo em Israel isso poderia acontecer. Então ele ordena para que ela não seja incomodada e que ali naquele campo ela seria bem tratada. E ainda ordena para os ceifeiros que eles deixassem de propósito algumas espigas caírem, né? Às vezes dá até uma ideia, o texto parece indicar que Boaz ele quer facilitar para Ruth. Não somente no fato deles derrubarem de propósito, mas parece que ele quer que eles tirem algumas espigas já, né? Querendo facilitar o trabalho para ela depois. Alude um pouco isso. O texto não é muito claro a respeito disso, mas alude um pouco a essa ideia. Boaz ele queria abençoar naquele momento para que ela tivesse mais alimento ali para colher, né? E é o que tudo indica. Tudo isso se passa num dia só, justamente por causa daquilo que nós encontramos no verso 17. No início do 17 diz assim: e assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde, né? Parece que o dia foi se passando, isso tudo aconteceu em um só dia. E ao final daquele dia, então, ela tinha colhido uma boa quantia de alimento, de cevada, né? Do cereal ali da cevada, muitas espigas, tudo isso já debulhado. E ela tinha, então, muito alimento aí para levar. E não somente isso, mas também o resto da refeição que ela tinha tido. Aqui Boaz havia convidado ela para comer com os servos. Ela tinha também esse resto. Ela tinha uma boa quantia de alimento colhido somente naquele dia, né? Aí nós entramos na parte do texto onde nós lemos os versos 18 em diante. E é nisso que nós vamos refletir, porque diante de todo esse contexto, diante de todo esse momento onde Ruth chega de volta à sua sogra, ela chega de volta para Noemi, e aí ela mostra todo aquele alimento que ela tinha colhido, tudo aquilo que ela tinha conseguido naquele dia, as muitas bênçãos que Deus havia derramado sobre a vida delas. Então, Noemi ela tem uma declaração de gratidão, tem duas na realidade, declarações de gratidão. São momentos onde ela expressa toda a sua gratidão a Deus e a Boaz por conta de tudo aquilo que havia acontecido ali. E é justamente nessa declaração de gratidão, nessas duas declarações de gratidão, que eu queria que nós estudássemos, dessemos um pouco de atenção, refletíssemos um pouco aqui nesse momento do nosso estudo. Tá? É muito interessante como que, mediante as dificuldades, Noemi ainda assim permanece com o coração grato. Isso já é algo difícil, por causa de tudo aquilo que nós conseguimos identificar que está por trás da gratidão. Vários princípios que fundamentam e baseiam nossa gratidão. Às vezes, nas dificuldades, como nós estamos vivendo hoje, esses princípios podem ficar sendo um pouco esquecidos. A gente acaba se esquecendo um pouco das nossas motivações e fundamentos para sermos gratos, né? E é justamente isso que nós precisamos resgatar. Nós precisamos desenvolver um coração grato, mesmo diante das dificuldades que nós estamos vivendo. Para isso, eu queria encontrar dois elementos aqui nesse texto que nós encontramos na vida de Noemi e na sua demonstração e declaração de gratidão, que nós precisamos aprender se nós queremos desenvolver um coração grato, mesmo diante das dificuldades. Tá? Em primeiro lugar, se nós queremos desenvolver um coração grato, nós precisamos retribuir ao próximo. Para nós desenvolvermos um coração grato, é imprescindível entendermos o princípio da retribuição ao próximo. É imprescindível. Nós precisamos fazer isso. Veja comigo a primeira declaração de Noemi, a primeira declaração de gratidão de Noemi, lá no verso 19, onde diz assim: então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Aqui Noemi, ela faz alguns questionamentos, mas é nítido uma certa euforia na sua comunicação com Ruth, né? Pela forma como se posicionam esses questionamentos e pela forma como isso tudo é concluído com um desejo de bênção para esse benfeitor, que ela nem sabia quem era ainda, né? Então a gente consegue perceber uma certa euforia em Noemi nesse momento, uma certa alegria por aquela bênção que ela havia recebido, né? Esses questionamentos que ela tem aqui, a gente não deve entender como um interrogatório que Noemi está fazendo. Não é isso que ela está fazendo. O que Noemi faz, na realidade, são alguns questionamentos normais. Ela queria saber e demonstra, na realidade, essa euforia de Noemi diante daquilo que Ruth estava trazendo para ela aqui nesse momento. Ela fica eufórica, ela fica feliz com essa bênção aqui. E aí é interessante aquilo que eu queria te chamar a atenção nesse texto, nesse momento do texto.
que é o princípio de retribuição. Noemi, ela tem um desejo quase instantâneo de retribuir aquele que havia abençoado. Ela demonstra a sua gratidão dessa forma, né? Ela, antes mesmo de saber de quem se tratava, antes mesmo de saber quem era esse benfeitor, de saber que o nome dele era Boaz, que ela era parente dele, antes de saber disso, ela já deseja que ele seja abençoado. Ela deseja que ele seja bendito, né? Uma forma de expressar sua gratidão é o desejar retribuição ao próximo, desejar retribuição àquele benfeitor, né? Mesmo na situação difícil que essas duas estavam vivendo, que Ruth e Noemi se encontravam, ela ainda assim deseja abençoar o benfeitor. Esse é o princípio da retribuição. Esse é o princípio de retribuição que é fundamental para nós desenvolvermos um coração grato, né? Mesmo que ela talvez não tivesse capacidade de retribuir a mesma medida da bênção que Boaz havia concedido a elas, mesmo que elas não tivessem condições ali de retribuir isso na hora, ela expressa um desejo de retribuir, né? Se torna algo claro no texto, vê que ela fica tão grata que ela quer retribuir isso a Boaz, assim que possível, ela deseja abençoar Boaz, ela se torna obrigada a fazer isso. E é exatamente isso que é gratidão, né? Gratidão é muito mais do que dizer muito obrigado. Gratidão é muito mais do que simplesmente agradecer com as palavras, né? Isso é muito importante, isso não pode faltar. Nós precisamos demonstrar nossa gratidão, né? Mas gratidão está muito mais relacionado a querermos retribuir ao próximo. E é interessante que nós muito usamos essa expressão muito obrigado quando alguém nos abençoa, quando alguém nos concede algo, quando nós ganhamos algum presente, nós agradecemos e dizemos muito obrigado. Essa é a expressão áurea para demonstrar nossa gratidão. Mas você sabia que isso significa que nós estamos obrigados a devolver o favor? Por isso que nós dizemos muito obrigado. Eu estou obrigado a fazer isso, né? É isso que significa. Claro que no decorrer do tempo, no passar dos anos, isso vai se perdendo um pouco, esse sentido, e se torna uma palavra que ela assume um novo significado. Mas nas suas raízes significa isso. A pessoa que recebe o favor, ela diz assim, muito obrigado. Que recebe o presente, diz muito obrigado. E aí quando ela diz isso, ela está dizendo assim, eu estou obrigado a lhe conceder esse favor de volta, né? Não agora, mas talvez em um outro momento oportuno, eu estou me comprometendo a retribuir a esse favor. Isso significa muito obrigado. Então a gente percebe que na gratidão, tanto na vida de Noemi, como na nossa própria língua, nós percebemos que gratidão está muito relacionado à retribuição. Dizer que nós somos gratos é dizer que nós queremos retribuir a pessoa que nos abençoou. Isso é estar agradecido. E claro que isso não é algo simplesmente instantâneo e momentâneo, né? Não é uma coisa que acontece hoje e você retribui alguns minutos depois. Às vezes isso vai ser visto a longo prazo. Às vezes alguém te abençoa em algum momento da sua vida e posteriormente você tem a oportunidade, tem a chance de retribuir esse favor, de retribuir essa bênção, abençoando de uma outra forma a vida dessas pessoas. Nós precisamos ter esse desejo de abençoar, nós precisamos ter a prática de abençoar. Tudo isso faz com que tenhamos um coração grato. No momento de dificuldade que nós estamos vivendo hoje, existem muitas coisas que nós podemos fazer para retribuirmos o próximo, para abençoarmos as vidas uns dos outros, né? Recentemente eu vi uma frase num supermercado, onde já tem aquelas divisões, né, na fila para as pessoas ficarem afastadas. Antes só tinham faixas, hoje eu já vi que colocaram uma frase, né? A frase é a seguinte: juntos somos mais fortes. Só que pegaram juntos e riscaram juntos e colocaram em cima distantes somos mais fortes. É interessante entender essa contraposição de que para nós estarmos distantes, onde nós seremos mais fortes diante do momento que estamos vivendo hoje, nós precisamos fazer isso juntos. Nós precisamos todos entender que temos essa responsabilidade de, momentaneamente, estarmos resguardando uns aos outros, estarmos protegendo uns aos outros, limitando o nosso contato com o próximo, né? Então, eu queria te chamar a atenção para isso. Isso é uma forma de retribuir, é uma forma de abençoar o próximo, cuidando da vida, da saúde do próximo,
cuidando das necessidades do próximo, né? Eu percebo que em tempos de crise, às vezes nós ligamos um modo egoísta automático, onde nós deixamos de nos preocupar com as outras pessoas. E a gente pensa que instantaneamente tudo vira um apocalipse, onde é cada um por si, né? Mas não é essa a realidade, não é isso que acontece. Nós precisamos olhar para as coisas e não ligar esse modo egoísta automático, onde nós pensamos apenas em nós mesmos, nós queremos apenas garantir nossas necessidades e nós não ligamos com os outros, nós não pensamos no próximo, né? Talvez você viu pessoas no supermercado que fizeram isso, pessoas em outros estabelecimentos, em postos, em farmácias que fizeram isso, né? Pegaram tudo que tinha, não se preocuparam se os outros iam ter a mesma oportunidade, a mesma chance. Isso não é retribuir, isso não é abençoar o próximo, né? Nós precisamos entender esse princípio e precisamos, mesmo diante da dificuldade que estamos vivendo, ter um coração grato a Deus, desenvolver gratidão, porque quando as coisas mudarem, nós vamos sentir muita falta dessa gratidão, né? E conforme as coisas já vão acontecendo, faz falta a gente estar bem calçado com um coração grato a Deus, independente daquilo que está acontecendo. Então, que possamos entender, para termos um coração grato, para desenvolvermos um coração grato, nós precisamos retribuir ao próximo. Precisamos entender esse princípio. Em último lugar, para desenvolvermos um coração grato, nós precisamos reconhecer que Deus está agindo. Preciso reconhecer que Deus ele está agindo, que Deus está no controle. Veja a segunda declaração de Noemi, a segunda declaração de gratidão de Noemi, lá no verso 20. Diz assim, que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos, né? Aqui Noemi, mais uma vez, ela abençoa, ela deseja que Boaz seja abençoado, Boaz, o benfeitor, aqui ela já sabia quem era esse benfeitor, sabia que ele era Boaz, ela deseja que ele seja abençoado, mas ela vai além disso. O restante da sua alegria, do seu regozijo e louvor, não se dirigem ao benfeitor, mas sim a Deus, né? Ela diz assim que Boaz seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso. Não é que Boaz não deixou de ser bondoso, mas sim que Deus não deixou de ser bondoso. E a esse Deus que é bondoso, não importam as circunstâncias, não importa o momento, ele continua sendo bom, ele continua sendo bondoso. Esse Deus abençoe a vida de Boaz, né? A Nova Versão Transformadora traduz de forma bem mais simples e fácil de entendermos aqui esse texto. O verso 20, o início do verso 20 diz assim: o Senhor o abençoe, disse Noemi a nora. O Senhor não deixou de lado sua bondade, tanto pelos vivos como pelos mortos, né? Então aqui a gente consegue entender com mais clareza que Noemi não está se referindo a Boaz. Ela está falando com Ruth, mas se referindo a Deus, desejando que Boaz seja abençoado por Deus, porque Deus não deixou de ser bondoso, nem para com os vivos, elas, nem para com os mortos, os maridos, né? Porque isso era algo que abençoaria a posteridade, né? Abençoaria a descendência, ali, a continuidade de Elimeleque, aí dos seus filhos, né? Então, por isso essa referência dos vivos e dos mortos. Aqui, a gente percebe claramente que Noemi compreende que Deus ele estava agindo naquele instante, através da vida de Boaz. Deus ele continuava no controle, Deus continuava fazendo as coisas, agindo à sua maneira, agindo no tempo certo, da forma correta, né? E é interessante que em meio às dificuldades que elas estavam vivendo ali naquele momento, essa bênção, esse entendimento que ela tem aqui, demonstra que ela estava ciente que Deus estava no controle de todas as coisas. E que quando as coisas começam a mudar na vida delas, ela percebe claramente e reconhece que Deus estava agindo. Ela sabia que Deus estava agindo, né? Ela sabia quem estava por trás disso tudo. Porque ela entendia, Deus estava no controle de tudo isso. E Deus não deixou de ser bondoso em nenhum momento, nem para com os vivos, nem para com os mortos, né? Em meio às dificuldades que nós estamos vivendo hoje, é muito fácil a gente se esquecer dessa realidade. Em meio às dificuldades que nós estamos vivendo, é muito fácil a gente se esquecer que Deus está no controle, que Deus está agindo. É muito fácil. Você talvez já viu algumas pessoas se perguntando sobre isso. Onde está Deus nesse momento? Ou então se perguntando como que Deus pode permitir isso, né? Como que Deus, que é rico em misericórdia e compaixão, pode permitir
que uma doença, um vírus, acometa o planeta todo de uma vez só, né? Como que ele pode permitir que certas coisas aconteçam em tantos países, né, em níveis mais caóticos como está acontecendo? Às vezes a gente se pergunta onde está Deus nisso tudo, né? Mas nós precisamos entender que Deus está agindo. Nós precisamos aceitar e crer que Deus ele está no controle de todas as coisas. Ele não foi embora, ele não foi dar um passeio em outros lugares e se esqueceu de nós aqui. Deus está agindo, Deus ele está no controle. E é claro que às vezes a gente não consegue explicar isso. Às vezes a gente não consegue entender exatamente tudo que Deus está fazendo, porque não é nosso papel entender isso. Não faz parte das nossas responsabilidades como criaturas entendermos tudo que o Criador faz. Nós não vamos compreender. Existem certas coisas que nós não vamos entender, que nós não vamos entender de imediato. Talvez no futuro a gente consiga enxergar algum propósito. Talvez mais para frente a gente consiga olhar para essa situação e realmente entender que aprendemos boas lições nesse tempo, né? Lições de confiança, lições de convivência, lições sobre como devemos lidar com as dificuldades. Mas talvez hoje a gente não consiga enxergar isso com clareza. Talvez hoje a gente não consiga olhar para isso e identificar um propósito específico. Mas isso não significa que Deus não está agindo. Isso significa que nós não entendemos o que está acontecendo. Mas Deus está no controle. Não faz parte do nosso papel, não é nossa responsabilidade, como criaturas, entendermos tudo o que Deus está fazendo. Nós precisamos apenas nos render a isso e entender e crer que Deus está no controle. Deus, ele está agindo. Nós precisamos reconhecer que Deus está agindo, né? Mesmo que a gente não veja, ele está agindo. E na Bíblia a gente encontra diversas histórias onde a mesma coisa acontece. Onde diante de uma calamidade grande, seja na vida de um povo, na vida de uma pessoa, na vida de Noemi e Ruth, Deus, ele estava agindo. Deus estava no controle de tudo. Quando o povo estava exilado no Egito, sofrendo ali muitos anos, sofrendo na mão dos egípcios, Deus estava agindo. Deus estava no controle. Deus estava ouvindo tudo aquilo, né? Quando Jó sofre na sua dificuldade, Deus estava no controle. Deus estava agindo. Quando Noemi e Ruth são acometidas por essa fome, por perderem os seus maridos, pela dificuldade toda que elas estavam vivendo ali naquele momento, Deus estava no controle. E Deus estava agindo, né? Nós, igreja de 2020, vivendo a calamidade que estamos vivendo aqui diante do Covid-19, nós precisamos entender que Deus está no controle. E Deus está agindo. Mesmo que a gente não veja, mesmo que a gente não saiba como Deus está agindo, Ele está agindo. Nós precisamos estar certos disso. Nós precisamos entender isso. Que Deus está agindo, mesmo que a gente não veja. Deus está agindo. Então, que isso gere em nós um coração grato. Por entendermos que nós precisamos abençoar um ao outro e por reconhecermos que Deus está no controle de tudo e Deus está agindo. E nada do que acontece foge do controle de Deus. Essa é a certeza que deve amparar os nossos corações nesse tempo. Que Deus te abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela Tua palavra. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos concede, mesmo diante das dificuldades que estamos vivendo, mesmo diante do distanciamento que estamos vivendo, o Senhor nos concede a capacidade, a possibilidade de ainda assim estarmos individualmente unidos. De estarmos unidos, cada um em sua casa, mas aprendendo a mesma escritura, aprendendo o mesmo texto, refletindo nos mesmos pontos, podendo ser abençoados por Ti, na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Que o Senhor coloque em nossos corações essa certeza, que mesmo diante de tantas informações diferentes, mesmo diante de rumos tão diferentes que a história pode tomar, que as nossas vidas possam tomar nesse momento, Senhor, deixe que, mesmo diante de tanta incerteza, tenhamos uma única certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que não existe nada que possa fugir, ó Deus, do seu controle, que possa fugir da sua mão, ó Deus. Que o Senhor nos conforte com essa certeza e nos encoraje a entendermos que precisamos retribuir o próximo nesse momento. Que não podemos nos esquecer que temos a responsabilidade de abençoarmos uns aos outros e de retribuirmos uns aos outros. Essa é a minha oração, ó Deus,
Que o Senhor nos abençoe. No nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Tenha uma ótima semana.